Sabe aquele tipo de Natal que parece saído de um cartão postal? Pois é, era assim que a nossa noite estava sendo. A casa estava iluminada pelas luzes da árvore, um cheirinho de rabanada ainda pairava no ar, e o som de um filme qualquer na TV completava o cenário. Meus filhos, Tiago e Marina, estavam exaustos depois de brincarem o dia inteiro, e minha esposa, Júlia, já tinha se rendido ao sono no quarto. Eu estava sozinho na sala, curtindo o silêncio, algo raro para quem tem duas crianças pequenas. Peguei meu café, sentei no sofá e comecei a dar aquela famosa espiada no celular. Mas no fundo, eu sabia que tudo estava tão tranquilo que parecia bom demais para ser verdade. E olha, eu estava certo. Foi quando eu ouvi o primeiro som. Era algo sutil, quase como se alguém arrastasse alguma coisa do lado de fora. Pensei que podia ser um dos cachorros, mas eles estavam quietos demais. Até o vento estava calmo naquela noite. Dei de ombros tentando ignorar, mas no fundo, um incômodo começou a crescer. O som voltou, só que mais alto dessa vez. Era uma batida surda, como se algo estivesse tentando chamar minha atenção. Fui até a janela da cozinha, mas o quintal estava vazio, iluminado só pelas luzinhas piscando da árvore na sala. Suspirei, pensando que devia ser algum bicho, e voltei para o sofá. Mas enquanto passava pelo corredor, algo me chamou a atenção. A janela do quarto do Tiago estava aberta. Isso estava assim antes? Pensei, me aproximando devagar. A respiração acelerou, mas me forcei a pensar que era só paranoia. Fechei a janela, chequei se estava bem trancada e olhei para as crianças. Marina dormia encolhida com seu cobertor e Tiago parecia um anjinho. Mas aquela sensação de que algo não estava certo não me largava. O silêncio parecia pesado. Era como se a noite tivesse parado só para me deixar perceber que algo estava prestes a acontecer. Mal sentei de novo no sofá e ouvi. Dessa vez foi um grito. Agudo, desesperado. Era a voz do Tiago. Meu coração quase parou. Saí correndo pelo corredor e quando abri a porta do quarto, a cena que vi me gelou. Marina estava sentada na cama, chorando, e o Tiago não estava lá. A janela estava escancarada de novo, com o vento frio entrando. Corri até ela e olhei para o lado de fora, mas só vi escuridão. Papai, ele foi embora! Marina soluçou agarrada no travesseiro. Quem foi embora, filha? O que aconteceu? Perguntei tentando não entrar em pânico. Um homem... Ele chamou o Tiago, disse que era seu amigo. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Sem pensar duas vezes, corri para o quarto da Júlia, acordando-a. Júlia, o Tiago sumiu! Liga para a polícia agora! Gritei, enquanto pegava a lanterna e a chave do portão. Conheço cada canto desse sítio. Passei a infância explorando essas terras, mas naquela noite tudo parecia diferente. A floresta, que sempre foi um lugar de paz, agora era um labirinto de sombras e ameaças. O grito do Tiago vinha de longe, cortando o silêncio como uma faca. Tiago! Gritei correndo pela trilha. Mas o grito dele parou de repente. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer barulho. A lanterna tremia na minha mão, iluminando árvores e galhos quebrados. No chão vi pegadas pequenas, misturadas com outras maiores. Meu coração disparou. Alguém estava arrastando o meu filho. De repente, ouvi passos. Eram rápidos, como se alguém estivesse tentando fugir. Desliguei a lanterna, prendendo a respiração. Eu sabia que estava perto, mas também sabia que precisava ser estratégico. Era a vida do meu filho que estava em jogo. Quando me aproximei, o facho da lanterna revelou a pior cena da minha vida. Tiago estava no chão, com um homem mascarado segurando-o com força. Não pensei, só agi. Solta ele agora! Gritei, apontando a luz diretamente no rosto do homem. Ele hesitou, mas não soltou o Tiago. Num impulso, corri na direção deles e o empurrei com tudo. O homem caiu, mas se levantou rápido e me atacou. A luta foi intensa. Ele era mais ágil, mas eu tinha algo que ele não tinha, o desespero de um pai.
Depois de alguns golpes, consegui acertá-lo com um pedaço de galho. Ele caiu no chão, mas antes que eu pudesse segurá-lo, se levantou e correu para a escuridão. Tiago estava desacordado, mas respirando. Peguei ele no colo e saí correndo de volta para casa. Quando cheguei, a polícia já estava lá. Júlia correu até mim, chorando, enquanto os paramédicos levavam Tiago para o hospital. Eu estava exausto, mas não podia descansar. Tive que contar tudo o que aconteceu para os policiais, cada detalhe que eu lembrava. No hospital, Tiago finalmente acordou e contou o que aconteceu. Ele disse que o homem mascarado chamou por ele na janela, dizendo que era um amigo do papai. Disse que precisava de ajuda para pegar um presente escondido na floresta. Meu filho, inocente, acreditou. A polícia explicou que o sequestrador provavelmente já tinha feito isso antes. A máscara, o modo como ele enganou o Tiago, tudo indicava que ele era experiente. Mas mesmo com minha descrição, ele continuava solto. Depois disso, nada mais foi igual. Tiago acordava gritando de madrugada e a Marina não conseguia dormir sozinha. Júlia reforçou as janelas e colocou câmeras em toda a casa, mas o medo ainda estava lá. Eu também nunca mais fui o mesmo. Aquela noite me ensinou que o mal pode aparecer nos momentos mais improváveis e que a gente precisa estar sempre atento. Mas também me lembrou do que realmente importa, a minha família. Aquele Natal, que começou perfeito, acabou se tornando uma lembrança dolorosa, mas também um lembrete de que mesmo nas piores situações, o amor de um pai pode superar qualquer coisa. Natal sempre foi minha época favorita. Desde pequena, eu adorava as luzes, a comida, o clima de união. Mas 2015 marcou o Natal que mudou tudo. Era meu primeiro emprego como enfermeira psiquiátrica e logo de cara fui escalada para cobrir o plantão noturno na semana do Natal. Não me importei de trabalhar naquela noite. Afinal, era só um hospital, certo? Nada demais. Ou pelo menos era isso que eu achava. O hospital ficava em uma cidade pequena no interior, afastado de tudo. O prédio era antigo, com corredores longos e mal iluminados. A administração tentou deixar o lugar mais acolhedor com decorações natalinas. Luzes piscavam nos corredores, guirlandas enfeitavam as portas, mas nada conseguia tirar aquela sensação de que o lugar tinha algo errado. Era como se as paredes carregassem histórias que ninguém tinha coragem de contar. Logo na primeira noite, me falaram para ter paciência com os pacientes. Cada um tinha suas peculiaridades, mas ninguém me alertou sobre o Sr. Arnaldo. Ele era idoso, magro e tinha esquizofrenia. Quando passei pelo quarto dele, ele estava sentado na cama, olhando para a porta. O olhar dele era intenso, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. Boa noite, Sr. Arnaldo. Precisa de alguma coisa? Perguntei, tentando ser simpática. Ele virou o rosto devagar, sorriu de um jeito estranho e murmurou: "Não confie nas sombras." Tentei rir, mas o tom da voz dele me deu arrepios. Foi um daqueles momentos que você sente que alguma coisa está fora do lugar, mas não sabe o que é. Balancei a cabeça e segui para a mesa, mas aquelas palavras ficaram comigo a noite inteira. A primeira noite foi tranquila, mas o silêncio do hospital era diferente. Não era calmante, era opressor. Cada passo ecoava pelos corredores e as luzes piscavam como se estivessem tentando me avisar de algo. Por volta das 2 da manhã, enquanto fazia minha ronda, passei pelo quarto do Sr. Arnaldo novamente. Ele estava acordado, sentado na cama como antes, mas dessa vez murmurando algo que eu não entendia. Quando me aproximei, ele parou de falar, olhou para mim e disse: "Elas vêm à meia-noite. Cuidado com os espelhos." Meu coração acelerou. Algo na voz dele me fez acreditar que não era apenas delírio. Eu ri nervosamente, tentando desviar a atenção, mas ele apenas sorriu de novo. Um sorriso que parecia saber mais do que deveria.
Mais tarde, enquanto estava na mesa organizando relatórios, ouvi um barulho no corredor. Era um som baixo, como passos, mas quando olhei, não havia ninguém. Deixei para lá pensando que minha mente estava me pregando peças. Mas naquela noite, quando olhei para o espelho no banheiro, senti que havia algo atrás de mim, mesmo estando sozinha. Na noite seguinte, o clima parecia ainda mais pesado. Os corredores estavam mais escuros, as luzes de Natal piscavam de forma irregular e o hospital parecia diferente. O Sr. Arnaldo estava inquieto, andando de um lado para o outro no quarto dele. Quando passei por lá, ele parou, olhou direto nos meus olhos e disse: "Não vá ao banheiro hoje, elas gostam do escuro." Não dei muita atenção, mas quando fui ao banheiro do corredor principal, senti que algo estava errado. As luzes estavam apagadas e a porta de uma das cabines estava entreaberta. Liguei a lanterna do meu celular e empurrei a porta devagar. Lá dentro, tudo parecia normal, mas o silêncio era tão pesado que parecia me engolir. Quando estava prestes a sair, ouvi um som baixo, como um sussurro vindo de uma das cabines. Meu coração disparou. Aproximei-me devagar e olhei pela fresta. Nada. Mas quando me virei para o espelho, vi uma sombra passar rápido atrás de mim. Não pensei duas vezes. Saí correndo e fechei a porta com força. Na terceira noite, eu já estava começando a ficar paranoica. Cada barulho parecia mais alto. Cada sombra parecia se mexer. Durante a ronda, o Sr. Arnaldo estava mais estranho do que nunca. Ele repetia uma frase como um mantra: "Feche a porta antes que seja tarde." Às 3 da manhã, ouvi novamente os passos no corredor. Quando olhei, vi uma sombra longa que se movia na direção do banheiro. Meu coração disparou, mas eu sabia que precisava verificar. Peguei uma lanterna e fui até lá. Assim que abri a porta, a luz do corredor piscou e por um momento pensei ter visto algo se movendo no espelho. Respirei fundo e entrei. A última cabine estava fechada. Eu sabia que tinha algo lá, mas minha curiosidade foi maior do que o medo. Quando olhei pela fresta da porta, vi olhos brilhantes me encarando. Eles não pareciam humanos. Dei um passo para trás, mas a porta da cabine abriu sozinha, revelando nada. Mas ao olhar para o espelho, vi uma figura atrás de mim. Era alta, magra e tinha um sorriso largo e distorcido. Girei na direção dela, mas não havia nada. Corri para fora, fechei a porta e tranquei. Na noite de Natal, o hospital parecia ainda mais vazio. O silêncio era absoluto e até as luzes de Natal pareciam mais fracas. O Sr. Arnaldo estava sentado na cama com um sorriso perturbador no rosto. "Hoje é a noite delas. Você sabe o que fazer", ele disse. À meia-noite, ouvi batidas vindas do banheiro. Elas eram altas, firmes, como se alguém estivesse tentando sair. Não havia mais ninguém no hospital, além de mim e alguns pacientes. Peguei uma chave e fui até lá, tentando manter a calma. Quando abri a porta, o banheiro estava completamente escuro. Liguei a lanterna, mas a luz parecia não iluminar o suficiente. As cabines estavam todas abertas, menos a última. Antes que eu pudesse me aproximar, senti algo passar correndo por mim. Meu corpo congelou. Foi então que ouvi uma risada baixa e arrastada vindo do espelho. Olhei e vi o reflexo da figura novamente. Só que desta vez, ela estava se movendo em minha direção. Não sei como consegui sair correndo dali. Fechei a porta do banheiro e tranquei com a chave. Meu coração estava disparado e eu mal conseguia respirar. Quando voltei ao quarto do Sr. Arnaldo, ele estava deitado, sorrindo. Mas algo estava errado. Ele não respondia. Verifiquei os sinais vitais e ele tinha partido. Na manhã seguinte, descobri que aquele banheiro era conhecido entre os funcionários mais antigos. Há anos, pacientes relataram ver sombras e ouvir risadas lá dentro. Uma enfermeira contou que décadas atrás, um homem foi encontrado morto naquele banheiro na noite de Natal. Desde então, ninguém queria trabalhar nessa data. Deixei o hospital na semana seguinte. Nunca mais voltei,
mas até hoje ainda vejo aquele sorriso nos meus sonhos. E quando olho para o espelho, sempre verifico 2 vezes, porque nunca se sabe o que pode estar olhando de volta.